Um tema que nos toca muito diretamente, porque todos nós temos os nossos dramas, as nossas dificuldades. E a humanidade, ao longo da história, tem sempre passado por momentos mais ou menos difíceis, por períodos às vezes de calmaria, mas períodos bastante tempestuosos, de muitas lutas, de muitos problemas no campo do equilíbrio da saúde. Desta maneira, nós somos levados a refletir a respeito do assunto. Nós somos levados a cogitar sobre os porquês. Por que é que isso acontece? Por que nós estamos vivendo, uma vez que nos toca de perto o momento que é nosso, não é? Por que nós estamos vivendo hoje essas dificuldades tão grandes, em que um mosquitinho tão pequenino está sendo portador de 3 vírus terríveis, que nos fazem efetivamente reflexionar, pensar a respeito do porquê. Não há muito tempo, nós tivemos uma calamidade chamada AIDS. Hoje, mais ou menos controlada, a humanidade aprende a conviver com a enfermidade, mas nós temos a problemática seríssima dos cânceres. Quantas pessoas desencarnam ainda jovens em função das problemáticas do câncer, em que a medicina não encontra uma solução. E nós continuamos nos perguntando por quê? Por que é que isso tudo acontece conosco? Por que afinal de contas, não é, nós temos tantos problemas no campo físico? Por que tantas enfermidades? Ainda agora no caminho, nós conversávamos com a nossa filha por telefone e a minha mulher lhe perguntava, não é? Numa triangulação pelo WhatsApp ou pelo FaceTime, não é? Ela em casa, a gente no carro e a minha mulher em Caiena. E a gente em comunicação, fazendo uma leitura do Evangelho, e a minha mulher no preâmbulo perguntando para ela qual foi o resultado do exame de sangue. E a minha filha disse: bom, mãe, deu tudo negativo para as 4 enfermidades pesquisadas. Mas já tinha sido pesquisada outras 3 anteriores e nenhuma delas também deu positivo. Então a menina está enferma, já saindo, está convalescente, os sintomas estão desaparecendo, mas a causa não foi detectada, porque não é zika, não é chikungunya, não é dengue, não é rubéola, não é sarampo, não é... Aí ela foi falando as outras também, que nem me lembro. Então, não era nada disso. Mas o que é, afinal de contas, então? O que é que está acontecendo conosco? Por que todas essas ameaças e tantas dificuldades? Mas vamos sair do campo da problemática da enfermidade física e vamos entrar num outro terreno. Por que a nossa sociedade está enferma hoje? Mas a sociedade já esteve saudável alguma vez no passado? Quando nós olhamos para trás, para a nossa história, algumas pessoas, comparando com hoje, dizem: nossa, mas piorou muito. Porque antigamente não havia tanto assalto, não havia tanto roubo, não havia tanto assassinato. E aí estão os índices estatísticos para nos dizer: não tem guerra no Brasil, mas morre milhares de pessoas todos os anos em função dos assaltos, dos roubos, dos suicídios e assim sucessivamente. E aí voltamos à pergunta: por que a sociedade está tão enferma, mas só agora? Será que não esteve no passado? Nós passamos por momentos que são cíclicos na história da nossa evolução. A humanidade não evolui numa linha simplesmente reta. Se nós formos observar e estudar com os espíritos superiores, a humanidade evolui como se fosse numa espécie de espiral. Para a gente poder entender, aquelas molas de colchão antigo, a juventude talvez não vá ter essa referência, não é? Mas aquelas molas de colchão antigo, aquilo é uma espécie de espiral, não é? Então a espiral ela começa menorzinha embaixo e vai abrindo. E nós vemos que esta parte ela volta a descer para depois subir outra vez, volta a descer, mas já não desce tanto quanto, porque não toca na parte anterior e volta a subir. Ou seja, na evolução em espiral, que não é em linha reta, além de ser em círculo, ela vai tendo um alto e um baixo, para ter um outro alto e um novo baixo.
Então são os momentos de baixa onde existem os problemas, as dificuldades maiores. E nos momentos de alta, quando nós temos então aspectos mais positivos. Vamos procurar entender isso. A humanidade encarnada na Terra tem aumentado ao longo do tempo. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de criaturas reencarnadas. Algumas pessoas já perguntam, quando é que vai parar isso? Nós já tivemos muitos problemas. Se nós formos olhar a quantidade de gente que desencarna por dia, a gente fica um pouco assustado com o número. Mas a quantidade de gente que também reencarna ao mesmo tempo é muito grande. E quantos espíritos existem no mundo espiritual? Qual será que é a população ligada à Terra? E os espíritos nos dizem em torno de 20 milhões, um pouco mais ou menos, essa quantidade de bilhões, não é, de espíritos ligados à Terra. Se nós temos reencarnado 7 bilhões aproximadamente, ainda tem cerca de 13 bilhões no mundo espiritual, que estão nesse ciclo reencarnatório. Uns partem e outros retornam, para um período de vida médio hoje de 70 anos. Nós estamos alcançando, mas não há muito tempo, a média de vida era de 50 anos. Então, se nós olharmos só nesse aspecto, anteriormente era pior do que agora. Porque ainda que hoje não se descubra, não houve diagnóstico, mas a pessoa está medicada de alguma maneira. E ela não vem a desencarnar com tanta facilidade da enfermidade como desencarnava antes. Uma pessoa, por exemplo, tinha tuberculose antes, morria. Quantos dos nossos pessoas conhecidas da sociedade, escritores brasileiros, que simplesmente com a pneumonia, pronto, morriam. Já não continuavam, não é, com a sua vida aqui no campo físico. Hoje em dia é muito raro você ouvir dizer que alguém desencarnou de tuberculose. Acontece eventualmente. Mas aí então vem as outras enfermidades e os outros desafios. No entanto, a população continua crescendo. A qualidade de vida hoje é muito melhor do que no passado. Se a gente tem a oportunidade de viajar e visitar aqueles castelos antigos na Europa, nós vamos olhar que aquilo tinha os pés direitos assim imensos. E aí nós recebemos as informações dos guias, não é? Se entrar na internet, nós vamos encontrar a mesma informação. Para aquecer aquele ambiente, às vezes era preciso colocar uma fogueira no meio do salão, porque não tinha aquecimento. Então, o que era o luxo do rei naquela época é aquilo que nós temos em todas as casas dos nossos dias. Não importa se um padrão de rico ou um padrão de pobre, porque não havia conforto. As pessoas desencarnavam muito cedo. Então, há um aumento do período da encarnação, que aumentou da média de 50 anos para hoje aproximadamente 70 anos. Então, há vantagens. Mas continuam muitos problemas. Imagine você que nós estamos vivendo agora essa problemática aí da zika, não é? Da chikungunya e também da dengue. E a gente não sabe nem como resolver isso ainda. Vai se encontrar logo uma solução. Há uma campanha solidária, não é? Todo mundo mobilizado contra o pobrezinho do inseto, não é? Porque se acaba com o inseto, então não há a contaminação. E assim sucessivamente. Por que será que acontecem essas coisas? Então, a problemática do campo físico, as doenças que aparecem no campo físico, elas não podem ser vistas como uma coisa isolada. Essa é a nossa grande dificuldade. Quando o médico ele não tem essa visão, que hoje é chamada holística do paciente, quando ele não considera a realidade espiritual do paciente, então ele necessariamente tentará resolver os sintomas, cuidar de um problema que está se manifestando, que poderá ser identificado ou não, para a solução desse problema, no campo da matéria física. Mas da onde é que surge a enfermidade física? Ela é resultado do quê? Aí nós vamos juntar com o que nós colocamos ainda há pouco. A nossa sociedade está enferma. A sociedade está enferma de uma enfermidade terrível, que é chamada uma enfermidade da alma. E quando nós demos o nome da enfermidade, vocês vão ter uma decepção. Vão dizer, mas isso? E eu vou ter que explicar para vocês, pelo menos para quem de repente não tem ainda aprofundado
o conhecimento espírita, porque quem já aprofundou vai logo entender aquilo que nós estamos tentando colocar. Qual é essa grande enfermidade da sociedade? É uma enfermidade da alma. É o egoísmo. Essa é a grande enfermidade. Allan Kardec, na questão 913 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: dentre os vícios, qual o que pode ser considerado mais radical? E a resposta é: já vos temos dito, o egoísmo. Combatei o egoísmo e podereis resolver a maior parte da problemática da humanidade. Aí a pessoa poderá perguntar: mas o que tem a ver um câncer com o egoísmo? Tem tudo a ver. Que nós vamos observar, que os espíritos vão nos informar, que o egoísmo é o pai de todos os demais vícios. Então o egoísmo gera todas as nossas problemáticas. Por que é que nós temos depressão? Porque nós somos egoístas. Por que é que nós temos enfermidades no campo físico? Em função do egoísmo. Porque nós não nos voltamos ainda para o cumprimento da função para a qual nós somos criados por Deus nosso Pai. E aí nós vamos já começar a relacionar com Jesus. O Divino Mestre, quando esteve entre nós, ele atraiu multidões para aquela época. Há um momento em que o Evangelho registra que cerca de 5.000 pessoas o seguiam. E Jesus começou a se interessar pela situação daquelas pessoas, porque chegava a hora do alimento. Como alimentar aquelas pessoas todas? E ele então pergunta para os discípulos: que tendes? E eles então respondem: ah, Senhor, muito pouco. Nós temos 4 pães e 3 peixes. Como é que nós vamos resolver isso? E Jesus então coleta o que eles têm e começa a distribuir. E conforme ele vai distribuindo, aquilo vai se multiplicando. No final, todos comeram e ainda sobraram vários cestos cheios de pão. Então, nós observamos que esse tipo de coisa atraía naturalmente as pessoas. Aí Jesus falava, mas ele também curava o corpo. E naturalmente vinham mais pessoas. Tanto é que mesmo depois da crucificação, nós vamos encontrar o registro de pessoas chegando nas proximidades da casa de Pedro, ainda na expectativa de encontrar Jesus para a cura do corpo físico. Porque traziam as suas mazelas, as suas enfermidades. E era uma problemática tremenda naquele tempo. Quantos leprosos, pessoas com uma série de enfermidades que buscavam Jesus. E a nossa pergunta é: Jesus curou todo mundo? Nem sempre foi possível curar. Nem sempre ele curou todo mundo. Mas em diversos momentos em que ele curou, nós vamos encontrar esse tipo de relação. Há uma situação em que haviam 10 leprosos. Ele os cura e eles partem. Mais tarde volta um deles para agradecer. E Jesus pergunta: onde estão os outros? E fica a pergunta até hoje para nós: aonde estão os outros? Ele sabia onde eles estavam. Uma vez recuperada a saúde, voltaram à vida que eles consideravam normal. De ir para o bar para tomar, de ir conviver no meretrício como estavam acostumados antes, ou cuidar dos seus bens no campo da matéria, porque a questão espiritual, ela nos toca muitas vezes quando nós estamos maduros para isso, ou quando a dor bate fortemente na nossa porta. E se a dor não está presente, volta novamente a indiferença em relação à questão espiritual. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Por que é que a sociedade atual está enferma? Porque a sociedade atual está voltada para a vida no campo material. Mesmo entre nós espíritas, nós vamos encontrar muitas vezes esse tipo de comportamento. Enquanto eu não encontro a pessoa certa, eu vou me divertir com as pessoas erradas. É uma filosofia que perdura no meio de certos círculos espíritas. E nós nos esquecemos
sem querer de maneira nenhuma fazer julgamento que não nos cabe, não cabe a ninguém julgar. Nós estamos examinando, analisando o tipo de comportamento que muitas vezes a gente tem sem pensar na consequência dele. Nós nos esquecemos dos 10 mandamentos, que muitas vezes não sabemos nem de memória e não está no nosso comportamento. Quando vai haver uma referência que é muito adequada para o tempo do amor líquido. Já leram? Já estão sabendo? Busca na internet, coloca lá a palavra amor, a expressão amor líquido, e nós vamos ver o que é que os autores estão afirmando a respeito do relacionamento na nossa atualidade. Como é que a enfermidade não vai se manifestar no corpo físico quando nós temos a enfermidade na própria alma? Não há respeito pelo outro, não há dignidade na relação com o semelhante. Já se diz que a família já foi, já não existe mais como existia antigamente. Mas eu olho e digo, existe sim. Nós estamos nessa luta de manter a família, porque com o Espiritismo nós entendemos que o casamento é um passo na evolução da humanidade. E não se pode falar em modernidade para o que está acontecendo hoje, porque o que está acontecendo em muitos comportamentos na atualidade é nada mais que a repetição dos comportamentos do passado, porque o indivíduo ainda não se educou. Então, ao invés de uma convivência salutar e equilibrada, ele prefere uma convivência líquida, que dura alguns momentos para a satisfação das necessidades do campo da matéria física, em que o indivíduo libera as suas energias conforme seja possível em cima do outro, e o outro que se resolva. Mas o outro fez o mesmo comigo e nós estamos muito bem com isso, porque nós concordamos desde que houve consentimento. E se houve consentimento, pode conviver 2 com uma, 2 com um, porque houve consentimento. Mas pode, lógico que pode. Paulo já afirmava que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então chegou um momento em que nós precisamos refletir efetivamente. Por que é que nós ficamos doentes no campo físico? Porque nós temos necessidades do passado, compromissos que nós assumimos, mas Joana de Ângeles diz que há uma diferença entre o indivíduo estar enfermo e o indivíduo ser enfermo. O indivíduo que está doente na alma, ele é enfermo, porque ele precisa se curar dessa enfermidade na alma. Mas o indivíduo que tem uma enfermidade na organização física e não se entrega, não se sente enfermo, ele segue na batalha, compreendendo que essa enfermidade faz parte de algum processo que ele ainda não resolveu, mas que agora está resolvendo, então, conforme nós falamos hoje pela tarde, não é? A nossa amiga Euzi, que está sentada aqui, quando a doença se manifesta no corpo, já é o momento do expurgo, é a alma se purificando. E o que é que nós queremos que aconteça de imediato? Lógico, é da nossa condição, inclusive, de seres inteligentes, buscar o médico e a solução. Mas, às vezes, nós cometemos uma violência contra nós mesmos na busca dessa solução. Vamos lá. Vou colocar 2 exemplos. Um deles, provavelmente, conhecido da maior parte de vocês. Conta-se que, num dado momento, Chico Xavier foi fazer uma visita no cárcere, porque um amigo dele estava encarcerado, tinha sido preso. Esse amigo de Chico era José Arigó. Eu creio que mesmo os mais jovens já devem ter ouvido falar de José Arigó. Era um médium que, como o João de Deus aqui de Abadiânia, fazia cirurgias mais espetaculares ainda. Ele pegava lâminas, quaisquer, facas, cortava as pessoas e não contaminava. Extraía tumores, fazia cirurgias impressionantes. E o Chico foi visitá-lo e naquela época já começava a se manifestar uma enfermidade no olho do Chico. E ele já havia iniciado o tratamento com os médicos, tinha que viajar para São Paulo depois de um certo período, não é, para consultar especialistas. E ele, então, visitando o Zé Arigó, o Zé Arigó disse para ele, o doutor Fritz está aqui, Chico. E ele disse que, se você quiser, ele pode fazer uma cirurgia e curar esse problema que você tem no olho. E o Chico, então, muito educado, uma pessoa de um trato impressionante, não é? Ele agradeceu naturalmente.
agradeceu a oferta do Zé Rigó, pediu para agradecer ao Dr. Fritz, estava fazendo aquela oferta muito generosa para curá-lo. E ele disse então para o Zé Rigó: eu sinto muito, mas eu não poderei aceitar, porque essa minha enfermidade no olho é um processo kármico que eu estou resolvendo agora nessa encarnação. Então, se eu permitir, o Dr. Fritz vai poder me curar. Mas como é uma doença kármica, ela vai se manifestar de uma outra maneira no meu corpo físico. Então, eu já estou acostumado com essa dor no olho, com essa enfermidade no olho. Eu vou preferir essa que eu já conheço mesmo. Eu fico com ela. Nível de consciência. Quem de nós está nessa condição do Chico de saber com segurança de que uma enfermidade que nós temos é uma enfermidade kármica? Mas tem alguma importância isso? Qual é o caminho que o Espiritismo nos recomenda quando a gente tem alguma enfermidade? Procura o profissional. Busca o profissional. E ele então vai fazer os exames, vai fazer o tratamento e vai buscar a solução para a problemática. Ah, mas eu posso ir no centro espírita para receber um passe? Lógico, pode e deve, não está enfermo. Ah, mas e se eu tiver um médium de cura que eu sei? Isso é uma questão do seu livre-arbítrio. Você escolherá. Porque pode ser que aquele espírito que lá está, que não tem conhecimento de tudo, mas tem a capacidade de curar, com o uso das energias daquele médium, vai lhe curar. Mas e se for uma enfermidade kármica? Ela vai se manifestar de outro jeito na organização física? Vai. Porque a pessoa tem necessidade de resolver uma problemática que não foi resolvida. Ah, então como é que nós vamos fazer? Aí vem o segundo caso que eu disse que ia contar para vocês. Uma amiga, eu posso falar claramente da doença dela, porque ninguém vai saber o nome dela, não vou dizer quem é, não é? Então não tem constrangimento. Porque quem é que gostaria de dizer para os outros que teve ou tem hemorroida? Não é? Mas ela tinha. Hemorroida era a doença da mulher que sangrava lá no Evangelho, não é? Que tocou na túnica de Jesus, no meio da multidão. E aí Jesus então disse: quem me tocou? E Pedro diz: mas Senhor, muitos te estão tocando. E ele diz assim: não, mas de mim saiu uma virtude. E aí a mulher, ele se volta a ver a mulher, ela se sente toda constrangida. E ela pede desculpa: perdão, Senhor, fui eu. Mas no momento que ela tocou, o sangramento parou. Foi curada imediatamente do sangramento. Olha que interessante. Então, Jesus produziu aquela cura de maneira natural. Por que ela foi curada? Em função da fé. E ele coloca, e nós já vamos explicar o significado disso dentro de um minutinho. Então, a nossa amiga, ela vinha sofrendo há anos com a problemática da hemorroida. De vez em quando, dava os sangramentos, ela fazia o tratamento no médico, acompanhamento e tal. E um dia uma pessoa disse para ela: olha, eu conheço um médium. Se você for lá, ele vai resolver isso imediatamente. Ela, espírita de muitos anos, pensou no assunto, teve vontade de ir, era um familiar que estava dizendo para ela, teve muita vontade de ir, mas ela pensou: do que eu já li, do que eu já examinei, e se for um processo kármico? E eu vou lá e ele me cura. O que é que vai aparecer se eu tiver necessidade? Então eu aguardarei com muita confiança. E continuou com o tratamento médico. Quando vinham as crises mais sérias, ela voltava lá e fazendo o tratamento continuado para a solução da problemática. Um dia, ela foi num centro espírita, não estava acostumada a ir naquele lugar. Foi uma circunstância de uma viagem que ela fez, se sentou no banco, chegou um tempo antes, começou a orar ali dentro do centro, as pessoas foram chegando, teve a palestra, e no finalzinho ela sentiu uma coisa esquisita, uma coisa estranha no corpo dela. Aquilo chamou a atenção dela, mas ela não sabia o que era. E foi para casa. Quando chegou em casa, que ela vai ao banheiro, caiu uma pelota desse tamanho assim, dura, de sangue seco, e nunca mais sangrou na vida dela. Quando chegar o momento, tenha confiança. Se tiver que ser curado, será. Agora, não abandone o médico.
Nós não temos o direito de recusar a assistência da medicina. E nós devemos buscar assistência espiritual, mas os espíritos nos darão auxílio no momento em que efetivamente nós já tivermos o merecimento ou não tivermos mais a necessidade da problemática que está se manifestando. Porque se há uma enfermidade no corpo, é porque chegou o momento crucial da liberação da alma. Porque a enfermidade foi gerada ao longo do tempo pelo indivíduo em função da falta de respeito ao outro, da falta de amor a si mesmo. E é por isso que Jesus vai dizer, tudo está resumido nesse único mandamento. Amor a Deus sobre todas as coisas. E no segundo, que é em todo semelhante ao primeiro, ama o teu próximo como a ti mesmo. 3 dimensões que a humanidade precisa entender. E nós vamos fazer no sentido reverso. Amar a si mesmo. O indivíduo que ele se violenta, o indivíduo que não respeita a organização física, ele se ama? Ele não se ama. O indivíduo que é agressivo com o semelhante, que hoje já tem, não só no espiritismo, mas o yoga fala isso, as religiões hinduístas falam, tem tantas religiões, na essência as religiões falam isso. Quando o indivíduo agride o outro, primeiro ele agride a si mesmo. É por isso que nós vamos encontrar, não é da sabedoria que a gente estava examinando, que é o Humberto Roden quem coloca isso. Um mal que a gente faz para o outro, esse é o verdadeiro mal. Porque o mal que nos fazem a nós, isso não é mal. Porque está no Evangelho, bendita a mão que te fere. Quando alguém tenta fazer o mal para nós, se nós não merecermos aquilo, não tivermos necessidade, nós não sofreremos nada. Porque senão Deus seria injusto. Infelizmente, no nosso dia a dia, nós muitas vezes somos ingratos com Deus. Porque achamos que nós estamos sofrendo algo que a gente não merece. Que nos está acontecendo alguma coisa que não deveria de estar acontecendo conosco. Então, nós nos rebelamos. Aí, então, é muito comum, a gente murmura muitas vezes no dia. Quando a gente percebe que está murmurando, a gente olha e diz assim, nossa, que calor infernal, podia chover, não podia? Aí chove, mas bem agora que eu ia sair para pegar o carro. E assim nós vamos sucessivamente, não é? Aí nós temos os amigos, mas o amigo não é exatamente como a gente queria. E aí então, quando está com outro amigo, a gente fala daquele amigo que não está presente. O assunto não está presente, mas às vezes o assunto começa a chegar, não é? Aí precisa mudar o assunto, aí tem que falar mal de outro, porque aquele já está chegando, aí tem que trocar o assunto. E assim nós vamos, por insatisfação, mas no fundo, há uma insatisfação conosco mesmo. Nós estamos insatisfeitos com aquilo que nós somos, com aquilo que nós estamos fazendo, com a maneira como nós estamos agindo em relação ao nosso semelhante ou na vida. Nos frustramos, porque a coisa está assim e nós queríamos que tivesse assado. E quando está assado, a gente não quer assado, a gente quer cozido. Aí está cozido, não, mas eu gosto mesmo, é de outra maneira, é cru. E assim nós vamos querendo sempre algo que não está presente, que não é como a gente esperava. A nossa inconformação nos gera essa rebeldia. E aí nós estamos incursos naquela lição do Evangelho. Pagamos por um lado e adquirimos a dívida por outro. E assim vamos caminhando. Mas precisa ser assim? Tem que ser dessa maneira? Não precisa e não tem que ser assim. Nós podemos reverter. Por isso é que nós vamos encontrar na sabedoria hinduísta que o verdadeiro médico, vamos entender bem isso, hein? O verdadeiro médico é o próprio indivíduo. E quando a gente faz curso de meditação, de autoanálise, nós vamos aprender que efetivamente nós algum dia seremos médicos de nós mesmos. Que o outro pode nos auxiliar, mas curar-se é só o próprio indivíduo que pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer por nós. Poderemos contar com o auxílio da medicina e devemos contar com o auxílio de alguma pessoa que a gente conhece, que é amigo da gente, ou vir para o atendimento, não é fraterno no centro espírita para conversar, colocar as nossas problemáticas, mas vamos entender. O atendente fraterno não vai solucionar o nosso problema. Ele vai nos ajudar a identificar que nós somos parte do problema que nós estamos ali.
Então, na psicanálise, é Freud quem perguntava: quanto de responsabilidade você tem no problema que você está descrevendo para mim? Quando nós fazemos essa reflexão, então nós vamos nos situando melhor. Eu sou responsável por aquilo que eu sou. Não é mais ninguém. Não é Deus no que é responsável. Os bons espíritos podem me ajudar, mas não vão resolver os meus problemas, porque quem pode resolver os meus problemas sou eu mesmo. Mas eu não tenho condição. Eu me examino e vejo que eu não tenho condição. Se nós vamos ser sinceros, eu tenho que me colocar na posição. Eu olho para mim mesmo, eu me examino e eu vejo que quando eu vou examinando, eu não tenho condições de solucionar todas as problemáticas. Na meditação, a gente vai percebendo como vão surgindo os monstros lá de dentro. A gente, às vezes, tem medo, até dos próprios pensamentos que a gente tem. Então, o que eu posso fazer para ir solucionando isso? Não nos angustiar e trabalhando devagarinho. A gente costuma dizer, como é que a gente come um prato de sopa quente? Pelas beiradas, não é? Porque as beiradas vão esfriando primeiro. Mas, diante da tecnologia atual, nós temos que perguntar, depende. Depende do quê? Depende de como o prato de sopa foi esquentado. Porque se ele foi esquentado no micro-ondas, o centro vai estar mais frio do que a beirada, não é assim? Então nós temos que mexer ou começar a comer pelo centro para ir chegando nas beiradas, porque foi esquentado no micro-ondas. Então nós precisamos examinar qual é o problema. Conhecer o problema. O problema é esse, não dou conta. Então eu preciso comer pelas beiradas e atacando devagarinho. Agora eu olho o problema e digo, não, esse aqui eu dou conta, esse eu ataco ele no centro e resolvo o problema. Quando é que os problemas todos vão desaparecer? Quando é que as enfermidades desaparecem? Algum tempo depois da gente deixar de ser egoísta. Puseram atenção? Vamos usar aqui uma imagem. Nós estamos dirigindo um carro a 100 km por hora. Quando a gente freia, ele para de imediato? Quanto ele leva para parar? Leva alguns segundos hoje, mas alguns metros. Esses metros não tem como evitar. Porque se ele vem a essa velocidade, necessariamente, ainda que você freie, ele ainda andará tantos metros para depois parar. Então é a mesma coisa. Aquilo que nós acumulamos ao longo das experiências anteriores, às vezes séculos construindo aquilo, não será resolvido de um momento para outro. Não há milagres e a natureza não dá saltos. Por isso o trabalho do autoconhecimento diuturno, fazendo o nosso trabalho de autoanálise, a meditação daquilo que a gente vai lendo, e aí nós temos algumas referências que são fundamentais. Tem muita gente que está seguindo o guru da moda, ou o indivíduo que escreveu o último livro sobre autoajuda. Quando nós temos, para nós, o maior livro de autoajuda que existe, que está à nossa disposição, que se chama, muita gente está pensando que eu vou falar o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo já vem daqui a pouco. Se chama Bíblia. Uai, será que eu sou protestante agora para falar que a Bíblia é o maior livro de autoajuda? Se chama Bíblia. Eu vou contar para vocês o que a minha filha faz. A minha filha, quando está assim com algum problema sério, não é que a coisa está agoniando, está incomodando, ou ela quer encontrar uma solução para alguma coisa, ela diz, pai, ajuda aí, vamos orar. Vamos orar porque eu vou recorrer à Bíblia. Não é? Ou ela faz sozinha. Ela senta, faz as orações, fica um tempo se concentrando, pedindo ajuda, e ela abre a Bíblia. Às vezes cai no Novo Testamento, mas muitas vezes cai no Antigo Testamento. É de assustar as palavras que a gente encontra muitas vezes, dando a resposta que a gente está buscando. Tudo bem, gente? Na Bíblia. O que a gente precisa ter? Ter a condição de interpretar o que está escrito. Mas às vezes as palavras são tão literais que a resposta está nas próprias palavras literais. E isso a gente já encontrou N vezes. N vezes. Uma vez nós estávamos numa situação examinando, a minha sogra está na cama com Alzheimer, já faz 6 anos, 15 anos de Alzheimer, 6 anos de paralisia na cama. A gente se pergunta por que às vezes, não é? E aí
a gente examina e diz, nossa, gente, a despesa é tão alta. Se não fosse assim tão grande, já poderia, minha mulher está aposentada, não é? Então a gente fica cogitando essas coisas sem saber que isso é uma lamentação contra a justiça divina. E aí a filha diz assim, pai, vamos ver na Bíblia por que isso está acontecendo? Aí então nós abrimos e cai muito claramente, o que foi plantado precisa ser colhido. E não faltarão os recursos, porque Deus é um pai de bondade. Estou falando com as minhas palavras, tá bom, gente? Mas na essência era isso que estava escrito lá. Ou seja, a gente foi entender que inclusive os recursos que chegam nas nossas mãos não são para nós, não, egoisticamente, mas são para justamente ajudá-la na situação em que ela se encontra. Porque senão a gente não teria esses recursos na mão hoje. Provavelmente, porque não é por nosso mérito, mas em função do compromisso que nós assumimos com ela de ajudá-la nessa circunstância. Porque somos bonzinhos? Não. Porque hoje nós temos um nível de consciência que nós não tivemos no passado. E agora a gente tem que agir de uma maneira diferente do que a gente agiu antes. Isso vai nos economizar de não ter um Alzheimer no futuro? Depende muito dos compromissos assumidos e do que nós estamos fazendo hoje e de como nós nos consideramos. Porque Alzheimer, vocês sabiam o que é loucura? Manuel Filomeno de Miranda examina a questão e diz que é loucura. E ainda tem mais. É voluntário. Se o indivíduo não quiser, ele poderá evitar o Alzheimer. Então, a gente pode, pela força de vontade, trabalhando, e há exercícios, Elzi, para evitar o Alzheimer, não existe? Ela ainda hoje me disse, se você quiser, a gente tiver um tempinho, nós vamos conversar sobre isso. Ela faz meditação, faz yoga, é professora de yoga há muito tempo, não é? Mora em Goiânia, está aqui para um encontro que nós estamos fazendo aqui na FEB, um encontro de vários representantes do movimento espírita, não é? Então já estamos trabalhando desde ontem, trabalhamos hoje, vamos trabalhar o final de semana. Então, existem caminhos que a gente pode buscar. E veja que nós não estamos falando aqui só do espiritismo. Porque o espiritismo, ele não é bairrista. O espiritismo não considera que o único caminho de salvação é a religião espírita. Kardec deixou isso muito claro para nós. O que é uma condição de salvação efetiva é o fora da caridade não há salvação. Então, nós alcançaremos a saúde completa, holística, a saúde da alma, porque nós estamos tratando de enfermidades da alma que se manifestam no corpo físico, não é? As enfermidades serão curadas quando nós tivermos nos libertado do egoísmo e algum tempo depois, porque o carro não para de repente. Aquilo que a gente acumulou, a gente vai ter que solucionar. Mas conforme nós vamos entendendo isso, vai ficando mais fácil para nós. Não é que as dores não vão continuar, as dificuldades aparecerão. O indivíduo poderá até ficar doente, porque o Divaldo Franco, e eu vi isso, eu vi o Divaldo doente. Mas eu posso até contar parte da história para vocês, mas não contarei toda a história, porque não interessa contar toda a história. Nós moramos 3 anos em Los Angeles, saímos de lá, numa viagem, pouco tempo depois, encontramos lá o Divaldo, estava fazendo um ciclo de palestras. E uma amiga nossa estava hospedando o Divaldo, nós também estávamos lá com ela, e ela nos convidou para acompanhar o Divaldo na cidade vizinha, para ele fazer uma palestra na cidade vizinha. E nós íamos juntos. Mas quando nós fomos sair, percebemos que o Divaldo não estava muito bem. Ele tinha febre, inclusive. Então perguntamos para ele, não é se ele queria passar primeiro no hospital. Ele disse, não, nós temos que cumprir o compromisso. É preciso fazer a palestra que está combinada. Então fomos. Ele fez a palestra e eu nunca tinha visto isso. Aquela oração da gratidão que ele faz no final, normalmente, das palestras, ele não falou frase por frase, ele falou palavra por palavra. Tamanha era a problemática que ele estava sentindo da enfermidade. Ele terminou e foi saindo, nós sabendo, não é, da situação, nos levantamos e fomos nos encaminhando, acompanhando ele, mas ele foi interrompido 3 vezes por 3 pessoas e ele respondeu para as 3 pessoas o que elas perguntaram para ele, ainda que de maneira breve, mas ele respondeu. Quando ele entrou no carro, o carro balançava.
e ele tinha uma viagem no dia seguinte, porque ele ia para o Canadá para continuar as palestras. Aí nós perguntamos, então, Divaldo, agora para o hospital, né? Ele disse, não, para casa. E aí nós fomos para casa. No dia seguinte ele viajou. Lá, então, depois ele mandou a mensagem para a amiga que o estava hospedando. Havia uma suspeita de dengue. Suspeita. A minha filha agora teve suspeita de dengue. Se ela teve dengue ou não teve, ninguém sabe. Ela está saindo da doença e não sabe o que foi, como a gente já comentou. Então, teve suspeita de dengue. Passou também. 3, 4, 5 dias depois, a coisa passou, não é? Então, o que acontece? É o indivíduo ter aquela consciência. Então, ele estava com a enfermidade, mas ele não era enfermo. Ele não se fez enfermo na situação. Ele conta que uma vez ele estava com a gripe violentíssima e foi para a cama. Não é? Avisou todo mundo que ele não ia para o trabalho, tinha trabalho mediúnico no dia. E aí todo mundo conhece a história, não é? Joana de Ângeles, quando vai chegando no momento, se apresenta. E aí ela diz assim, vamos? Ele diz assim, como vamos? Você não está vendo que eu estou morrendo? Ela falou, e daí? Eu já estou morta. Aí ele disse, mas olha da febre que eu estou, Joana. Não tenho condições de trabalhar. E ela disse, eu que estou morta tenho, por que você que está vivo não tem? Pode se levantar e vamos para o trabalho. E ele, então, contrariado, disse que se arrastando, não é? Foi, se preparou e foi para o trabalho. Quando terminou o trabalho, tinha ido a doença. Os espíritos nos ajudam? Nos ajudam, sim. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. E se nós buscarmos ajuda indevida, é provável que a gente vá receber. A gente está pedindo. Mais tarde nós poderemos ter as consequências daquilo. Até nós aprendermos também a docilidade, de ser dóceis àquilo que a providência divina coloca diante de nós. Não é, de maneira nenhuma, nos acomodar. Porque é natural, se a gente coloca a mão numa chapa quente, vai queimar, a gente vai tirar a mão. Quem é masoquista de ficar com a mão lá na chapa? Vamos buscar a solução. Mas muitas vezes a gente precisa examinar qual é a origem deste problema que eu estou sofrendo agora. 2. Qual é a lição que esse problema tem para me apresentar? Eu já aprendi a lição? Se eu não aprendi ainda, provavelmente essa problemática vai perdurar. E vamos entender que a enfermidade, ela não é apenas do corpo físico. A enfermidade pode estar no campo psíquico. A enfermidade, ela se instala na alma e depois vai se manifestar na organização física. É muito raro que um indivíduo tenha qualquer problemática no campo físico sem o ascendente espiritual. Pode acontecer, mas são exceções. Então é muito natural que a problemática esteja na alma. E Jesus, então, vai nos apresentar a solução para essa problemática. Não é simples. E é preciso entender que existe uma chave para a compreensão dessa proposta de Jesus. E que Allan Kardec vai nos dizer que essa chave, e ele coloca no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a compreensão da vida futura. Enquanto nós não entendermos o significado da vida futura, nós não temos condições de compreender o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus contém nele, selecionados para nós, 4 roteiros de evolução, de autoconhecimento e de evolução. Quando nós lemos Mateus de ponta a ponta, prestando atenção nos versículos, rogando aos Espíritos que nos auxiliem a compreender, quando nós recorremos a uma obra como Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, e sem nenhum ânimo de polêmica, nós não somos fariseus, nós recomendamos aquilo que nós consideramos bom, porque nós entendemos o Evangelho de Jesus graças à leitura que nós fizemos dos 4 evangelhos, revelação da revelação. Leia quem quiser, quem não quiser, não tem nenhum problema. Mas nós entendemos melhor o Evangelho de Jesus quando nós consultamos essa obra explicada versículo a versículo. Ali a gente vai entendendo o Evangelho e vai compreendendo que aquilo é um curso de autoconhecimento e um curso de compreensão do que é a criação divina. Como é que nós nos inserimos dentro desse contexto? Qual é o nosso papel?
Por que é que nós estamos reencarnando sucessivamente? Quantas reencarnações cada um de nós já teve? Nós não sabemos, mas podemos supor que mais de 80, mais de 100 possivelmente, cada uma delas com uma média de vida de 50 anos, que era a média de vida do passado, e seguindo o que André Luiz nos coloca, que a média, o espírito mediano, ele reencarna a cada 50 anos. Então, 50 anos reencarnados, 50 anos no mundo espiritual, a cada 100 anos uma reencarnação. Se nós tivermos 100 reencarnações vezes 100 anos, quantos anos dá? E aí nós vemos quanto tempo nós estamos reencarnando. Agora, a reencarnação é uma vantagem? É vantagem reencarnar? Não é vantagem reencarnar. Porque nós podemos aproveitar a oportunidade e não precisar repetir. Vamos a um exemplo gráfico. Uma pessoa recebe a incumbência de levar melancia. Vai pegar melancia aqui, tem que entregar a melancia lá na Asa Norte, para alguém que está esperando. Essa pessoa é um descuidado, relapso, ele sai ali na porta, deixa cair a melancia, ela arrebenta. Aconteceu comigo quando era jovem. Ia levando a melanciona, não é? Aqui nas costas, deixei ela cair, caiu na areia, partiu a melancia. Aí eu tive que entregar para a pessoa e dizer, olha, eu deixei cair, se você quiser, quando eu receber meu salário, porque o salário que eu recebia na época, dava para pagar umas 4 melancias daquela, mais ou menos. Então, quando eu receber meu salário, eu te pago a melancia. Lógico que a pessoa não quis receber, mas eu deixei cair porque eu fui descuidado. Estava carregando a melancia nas costas, como é que eu vou carregar? Escorregou, puf, não é? Era pesada para mim. O dono da mercearia não deveria colocar uma criança para carregar uma melancia daquela, sem dar condição. No entanto, naquele tempo não era proibido trabalhar com 10, 11 anos. Hoje em dia já é contra a lei, não é? Mas naquele tempo não era. Então a gente trabalhava na mercearia, tinha que entregar as coisas que as pessoas pediam. Então, o indivíduo vai entregar a melancia, deixa cair ali. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que resolver, né? Ou volta para pegar outra melancia, começa todo o processo de novo. Aí ele pega a melancia, está lá no meio do caminho, dá uma fome danada nele, e ele pensa, ai, eu vou comer essa coisa, sabe? Come a melancia, não volta mais para pegar outra, não quer saber de entregar a melancia, e pronto, acabou. Ele ficou com alguma pendência? Ficou. Aí um outro indivíduo pega a melancia e entrega lá direitinho. Essa pessoa tem alguma pendência? Não tem, ela entregou melancia. Ele já pode cuidar de outra coisa, entregar uma outra melancia ou fazer outra coisa? Pode. E aquele que não entregou melancia? Será que ele ficou na pendência de entregar a melancia? Ficou, ele vai ter que voltar para entregar a melancia. Deu para entender o que é uma reencarnação? O indivíduo que aproveita, ele não precisa repetir. Mas o indivíduo que não aproveita fica repetindo. E nós estamos nesse ciclo que era falado no tempo dos druidas de Allan Kardec, o ciclo das reencarnações, que era preciso sair desse ciclo. Olha, quando foi que viveu Allan Kardec entre os druidas? Na época do cristianismo nascente. Olha quantos tempo faz, e nós espíritas estamos estudando a reencarnação, considerando que o que a gente não resolver nessa, a gente vai resolver na outra. Vai? Algum dia vai ter que ser resolvido, mas as condições já não serão mais as mesmas. Emmanuel disse, se você precisa e sente a necessidade de fazer o bem, faz agora, porque aquela necessidade vai se transformar. Poderá ficar pior depois, e o paliativo que você oferecer agora já não soluciona mais. O amigo de agora pode já ter ido para outras paragens. Você ia ajudar o amigo, ficou esperando para ajudar depois, o amigo foi embora. Recebeu a ajuda de outro. Você tem que solucionar um problema. Você fica esperando, aguardando, aquele problema vai aumentar de dimensão, ou alguém vai resolver o problema e você ficou ali, sem ter resolvido. Então, o agora é fundamental para nós. Esse agora é o que nós estamos construindo para o nosso amanhã. Hoje nós estamos recebendo aquilo que nós construímos ontem. Temos motivos para nos lamentar? Com toda sinceridade, não. Porque hoje nós temos uma bênção. E aí nós vamos entrar na parte final do nosso comentário, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Falamos lá da Bíblia, como a Bíblia pode nos ajudar. Nós falamos do Novo Testamento. São 4 roteiros de vida para nós. E Allan Kardec vai e retira do texto evangélico
aquilo que ele considerou de essencial para a nossa evolução nos tempos atuais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo também é um roteiro de autoconhecimento. É hoje, na atualidade, o mais moderno e mais atual livro de autoconhecimento que a gente conhece. E é o livro mais profundo de autoajuda que nós conhecemos. Se chama Evangelho segundo o Espiritismo. A gente consulta esse livro? Se nós consultamos, estamos num bom caminho. Mas não basta consultar. A gente já leu de ponta a ponta? Se já leu, a gente já estudou as suas lições? Nós meditamos as lições nas 4 vertentes que é proposta no Sabedoria do Evangelho por Carlos Torres Pastorino? Já examinamos a letra que está escrita, tiramos o espírito da letra, entendemos o aspecto espiritual da lição? E aí nós então examinamos para que é que essa lição me serve particularmente? Estamos aplicando em nossa vida? Então nós estamos no caminho da autocura. Estamos no caminho da solução das enfermidades da alma, para que o corpo deixe de ser o mata-borrão das problemáticas acumuladas ao longo do tempo. Porque a partir de então, a gente começa a construir um karma positivo. E nós vamos acumulando esses aspectos positivos que necessariamente cobrirão, resolverão todas as pendências do passado, porque Pedro disse claramente na primeira epístola que ele escreveu: o amor cobre a multidão dos pecados. E é de Oséias, no Antigo Testamento, quando ele diz que o Senhor nos falou: misericórdia quero e não sacrifício. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus deseja para nós a felicidade e nos criou para isso. E nos deu todos os instrumentos para nós sermos felizes. Mas a nossa felicidade, ela é necessariamente vinculada à solidariedade. A nossa felicidade, ela é dependente da felicidade que nós produzimos para o nosso semelhante. Ninguém nunca poderá ser feliz sozinho. O indivíduo poderá estar só, mas se ele é solidário no universo, ele está acompanhado pela espiritualidade superior. Jesus disse: onde estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, eu aí estarei entre eles. Esse indivíduo que eleva o seu ser, ele sintoniza com o seu mentor espiritual, já são 2 está com eles. E nessa ação, então, esses indivíduos vão provocando a transformação própria e aí seguindo aquilo que nós vamos encontrar em Gandhi. Quando uma alma se ilumina, muitas almas se iluminam com ela também. Esse é o nosso papel, porque Jesus disse para nós: sois a luz do mundo. E a luz, quando ela é acesa, não é para ser colocada sob o alqueire. Não tenhamos nenhuma preocupação. A personalidade é um grave problema. Quando a luz do Espírito brilha, nós não temos mais preocupações no campo da matéria, porque nós nos dedicamos ao benefício espiritual do semelhante e construímos dentro de nós aquilo que Jesus disse, que estava dentro de nós, que nós não sabemos identificar. Nós identificamos e a gente desenvolve aquilo dentro de nós que se chama o reino de Deus, quando ele diz para os discípulos: por que vos assoberbais tanto? Eu já vos tenho dito muitas vezes, o reino de Deus está dentro de vós. Nós queremos a saúde? Construamos a paz de consciência. Queremos o nosso bem-estar? Vamos produzir o bem-estar do semelhante. Queremos efetivamente o equilíbrio? Trabalhemos para esse equilíbrio psicológico, sentimental, respeitando o psicológico e o sentimental do nosso semelhante. Entendamos que a nossa satisfação muitas vezes é o prejuízo do outro. Que simplesmente porque nós consentimos em alguma coisa não significa que aquilo está certo, mas que nós temos que buscar a referência na própria consciência onde está escrito a lei de Deus e naquilo que a espiritualidade nos trouxe, que é a codificação espírita, que nos auxilia efetivamente a entender toda a nossa história e compreender como é que nós construímos o nosso futuro. Muita paz e muita luz para todos.